Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Comunique. Eu, você e a nossa comunicação. Um bate-papo que eu te convido a refletir sobre a sua vida pessoal e profissional a partir da sua comunicação. E aí, como está a sua vida? Como está a sua comunicação? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao episódio 4 do Comunique Podcast. E hoje temos uma convidada muito especial, Laís Faber, psicóloga, comunicadora, esposa. E hoje nós trabalharemos e trocaremos sobre o assunto relacionamento. Seja muito bem-vinda, Laís, do Instituto Wacom. Muito obrigada. Uma honra estar aqui, uma honra ter sido convidada para fazer parte desse momento, 4º episódio, para falar de algo que todos vivemos. Exatamente. E aí, Laís, já que a gente vai falar sobre comunicação, sobre relacionamento, a partir da sua experiência de consultório no Instituto Wacom, comunicação é o principal problema dos relacionamentos? Sim, é um dos principais problemas. Eu não queria dizer isso, mas eu vou dizer, no final, quase tudo se resume à comunicação. Porque são dois mundos diferentes se encontrando e tentando construir um mundo. Como é que a gente vai alinhar esses dois mundos, se não pela comunicação? Comunicação faz parte de nós, seres humanos. É a forma que a gente tem de alinhar esse encontro. Perfeito. Eu sempre trago a ideia de que são duas comunicações. São duas comunicações se unindo, com duas histórias, com duas famílias, com tudo de cada um. E nessa hora muita gente traz aquela reflexão da necessidade de alinhar as expectativas, alinhar as necessidades. O alinhamento de expectativas e necessidades passa para mim, na minha cabeça, por uma ideia necessária e essencial, de que nada é óbvio no relacionamento. Nunca. Nada é óbvio. Nunca. Então, partindo dessa ideia de que nada é óbvio, eu começo te questionando, o óbvio precisa ser dito dentro de um relacionamento? Nossa, super! Você sabe, eu sou apaixonada por essa frase. Eu sempre falo dessa frase. O óbvio, ele precisa ser dito, principalmente dentro de um relacionamento. Se você, pegando o que você falou, são duas comunicações, o meu óbvio não é o seu óbvio. Não é. Outro dia uma aluna me relatou, e você falou desse óbvio, me relatou aquela ideia de que, Diogo, mas era óbvio que a louça tinha que ser lavada, porque a gente ia receber visita. E eu falei, pra ele é óbvio isso? E ela me disse, não sei, mas é óbvio? Eu falei, calma, ele se importa com uma louça suja na pia? Ela falou, não. Eu falei, então pode ser que não seja óbvio pra ele, a louça está limpa. E nessa hora começa a vir os desalinhamentos da comunicação e a necessidade de dizer o óbvio. Ou seja, você que está em casa, o óbvio precisa ser dito dentro de uma relação. E o que é óbvio para você pode não ser para a pessoa. Agora, mesmo depois de alinhado o que é óbvio, ainda assim é necessário reforçar. Como é que você vê essa necessidade de constante alinhamento? Ainda assim é necessário reforçar, porque por mais que a gente tenha alinhado essas necessidades e essas expectativas, um ponto é a gente conversar sobre, um outro ponto é que essa mudança aconteça na prática, apareça na prática. E por isso que a comunicação ela não vai resolver absolutamente tudo. Ela faz parte da solução, mas ela por si só não é a solução, porque depois eu preciso vir com a prática. Por isso que os realinhamentos são necessários. Aí a gente entra na questão da história de vida da pessoa. Poxa, se eu casei, por exemplo, com 30 anos, antes de estar com essa pessoa, eu tenho 30 anos de história em que eu me comportei de determinada forma, que eu vi a minha família, o lar em que eu estava, se comportar de determinada forma. Não vai ser com uma comunicação que vai estar tudo alinhado e pronto, eu vou fazer da forma que você quer e você vai fazer da forma que eu quero. Calma, vamos lá. Olha só. Ou seja, para quem foge de uma conversa difícil, para quem foge de uma conversa de alinhamento, existe aqui um grande desafio. Porque existem muitas pessoas, pelo que a gente vê em mentoria, em palestra, em cursos, e até de feedbacks foram dados dos primeiros podcasts aqui, dos episódios, existe às vezes uma intenção de fugir de certos tipos de conversa. Quando a pessoa foge, a bola de neve vai aumentando. Vai aumentando. Porque novas questões vão surgindo. E essas questões, elas vão suscitando emoções, elas vão levantando emoções. E eu vou ficando irritada. Porque eu tô vendo todo dia, vamos pegar o exemplo dessa sua aluna.
todo dia eu tô vendo a louça. Toda vez que eu recebo alguém é o mesmo problema. Mas eu não sento e falo, vem cá, vamos alinhar? Pra mim, isso é importante. Será que a gente pode... Não, eu evito. Por quê? Por que geralmente as pessoas evitam as conversas difíceis? Essa é a minha pergunta. Medo do conflito. Maior parte das vezes é porque se eu sentar pra conversar... 2 pontos, vamos lá, vou até reformular, que agora me veio outra questão. 2 pontos principais. Medo do conflito. Se eu sentar pra ter essa conversa, vai dar briga. E o segundo é, essa mesma conversa de novo. Ou vai ser horas e horas de discussão interminável sobre esse assunto que eu já sei onde é que vai dar, que geralmente é em nada. E a gente começa a evitar. Mas não adianta, tá ali. A louça tá suja na pia ainda. A cama ainda tá desarrumada. A criança ainda tá chegando atrasada na escola. Não foi embora. Eu falei no episódio 3, salvo engano, que mais do que evitar o conflito, as pessoas evitam o confronto. Porque o conflito parece que é algo que às vezes é necessário. Às vezes é necessário trazer pontos de vista diferentes para alinhar o meio do caminho alinhado e equilibrado. Agora, o que parece que as pessoas acham que sempre vai ter confronto. Que o conflito, as opiniões diferentes, o diálogo com opiniões diferentes, sempre vai chegar numa ideia de confronto, de ou silêncio absoluto de não fazer nada, ou uma ideia de falar demais de entrar numa briga. Então, o evitar as conversas difíceis, você falou do conflito, eu trago muito essa ideia do confronto, de tudo vai gerar debate. Ou tudo gera debate na perspectiva de que, você está pedindo demais, você começa a cobrar demais, a gente já está entrando nesse ponto da cobrança. Só que, na verdade, às vezes é só uma questão de alinhamento. Às vezes é só uma questão de dizer gosto, não gosto, e você, gosto, não gosto. Tá, e aqui entra um outro lado. Vocês da psicologia usam, inclusive eu já escutei, essa ideia de não tratar tudo como ou. Tudo com distanciamento, tudo com uma ideia de oposição. É possível lavar a louça ou não lavar a louça e receber a pessoa? É possível arrumar a cama ou não receber? O que eu tô querendo dizer, é possível chegar nesse equilíbrio? Porque o que as pessoas relatam é sempre uma ideia de que não é possível. Ou eu faço isso, então tem que ser do meu jeito ou tem que ser do jeito dele. É possível, mas aqui a gente entra numa outra questão. Para ser possível, a gente precisa se desapegar um pouco das idealizações que a gente vai fazendo daquela pessoa que está do nosso lado. Idealizações da pessoa que está do nosso lado. Vamos lá, vou ver se eu escutei certo. Passei 30 anos, cheguei com 30 anos e tenho uma idealização de que a pessoa que está do meu lado faça isso, faça aquilo outro do meu jeito. Apegado à minha história. E de alguma maneira desrespeitando a história da pessoa. De alguma maneira, sim. É isso. Vai, fala desse apego, dessa projeção, dessa idealização. Você usou a palavra projeção. A idealização, primeiro eu posso idealizar a pessoa com quem eu me relaciono, querendo que ela seja dessa forma, que ela seja daquela maneira. Baseada também em construções sociais. Então, hoje nós mulheres falamos muito do príncipe montado no cavalo branco. A gente fica esperando o príncipe no cavalo branco, principalmente as meninas que nasceram até ali os anos 98, 2000. A partir de 2000, a Disney, que é a grande influenciadora nesse sentido de relações, começa a trazer novas princesas e a dinâmica passa a mudar. Mas até 2000, somos inspiradas pelo príncipe no cavalo branco. Então essa já é uma idealização. E quando eu me relaciono com um homem real, com aquela pessoa real, homem no meu caso, né? A pessoa real não é idealizada. Ele vai desconstruindo todas as idealizações que um dia eu sonhei. E é difícil a gente lidar com isso. Então aqui idealização, um ponto. Eu preciso me desfazer de que aquela pessoa que está comigo, ela é uma pessoa real, com a sua própria história, com a sua própria forma de lidar com as situações. Que nos leva para o segundo ponto, uma projeção, uma proflexão, como a gente chama na Gestalt terapia, de que eu querer que a pessoa seja da forma que eu sou. Percebe que é diferente? Idealização é quando eu quero que a pessoa seja daquela forma que eu sonhei. Mas também existe uma outra grande questão nos relacionamentos, é que eu quero que ela seja como eu sou. Eu preciso me desgarrar desses 2 pontos
Para que aí a gente comece a ter uma comunicação. Projeção, Proflexão, idealização. Calma, vou recapitular aqui até a partir do que a gente já falou. O óbvio precisa ser dito dentro de um relacionamento, a partir de uma necessidade de uma comunicação mais intencional, mais alinhada. É necessário fazer os alinhamentos, expectativas e necessidades a partir de cada perspectiva de vida, só que para isso tudo é necessário desconstruir aquilo que você projetou, idealizou e também desconstruir o que você quer dentro de você. Como é que desconstrói? Como é que desapega disso? Aceitando que aquela pessoa é uma pessoa. É um outro ser humano com as vontades e os desejos e as necessidades dela. Sabe onde é que eu entro nessa hora? Me veio aqui a possibilidade de você pensar se você gostaria que isso acontecesse com você. É um caminho. Primeiro passo, essa percepção de, e se fosse comigo? Será que eu quero que a pessoa que esteja do meu lado idealize? Será que eu quero que a pessoa que esteja do meu lado traga o mundo dela e queira aplicar o mundo dela para nossa casa, ou para nossa relação, ou para o nosso convívio? E além dessa ideia de será que eu gostaria, também de será que eu desconstruo o que eu mesmo quero para mim mesmo? Uma ideia de para eu poder desconstruir para me relacionar com outro, eu preciso desconstruir para me relacionar comigo. E algo que eu passo 32 anos, alguns amigos nossos passam e etc. Será que aquilo que eu quero hoje é aquilo que eu quero de fato pro resto da minha vida? Será que aquilo que eu carreguei como certo, por exemplo, quando eu me mudei para minha casa com o meu apartamento e etc., me veio a reflexão. Em alguns momentos eu comecei a fazer algumas informações de casa, lavar a louça, não sei o que, arrumar. Calma, eu não gosto assim. Calma, mas eu aprendi assim. Parece que esse jeito é o certo, só que eu falei, eu não quero esse jeito mais. Então, além dessa ideia de será que eu gostaria se fosse comigo, faz sentido pra você, ressoa pra você a ideia de será que eu quero isso pra mim? Eu tô eventualmente em confronto, igual a gente falou, com aquilo que eu mesmo queria pra mim ou quero pra mim? Isso acontece? Demais. Demais. Principalmente quando você traz, né, o seu exemplo, você foi morar sozinho. Mas e as pessoas que saem da casa dos pais para morar com parceiro e parceira? Direto, você diz? Direto. Sem essa experiência de morar sozinho. Porque sem essa experiência, aí já vai ser o jeito que eu faço, o jeito que o outro aprendeu. Diretão, encontrando numa casa. E aí olha a importância da comunicação. Porque se a gente senta e conversa, aí a gente começa a criar a nossa forma. Não a forma como eu aprendi com os meus pais. E você aprendeu com seus pais, mas a nossa forma. E, poxa, e aqui a gente tem total comunicação. Porque como que eu vou construir a minha casa, a minha família nessa relação, se eu trago num pedestal, se eu trago, sabe, quase emoldurado num quadro e deixo a forma como os meus pais construíram. Como se aquilo fosse o certo, o absoluto. E a forma a ser seguida. Não tem espaço pra gente criar o nosso. Pra eu criar o nosso com o meu parceiro. Para desconstruir é necessário... Para construir é necessário desconstruir. Ou seja, para eu ter um novo mundo, uma nova relação, uma nova construção, eu preciso me desapegar daquilo que eventualmente eu não quero mais, para a relação não faça sentido. Só que para isso eu preciso de muita abertura. Muita. Abertura e uma ideia de que não é um julgamento de que os seus pais fizeram errado, de que aquilo que você aprendeu foi errado. Não é isso. Mas é de que você está querendo construir o seu. E é engraçado quando a gente vai, conforme a gente vai passando, na adolescência a gente é cheio de dizer que quando eu tiver a minha casa eu vou fazer completamente diferente. Depois, quando a gente tem a nossa casa, a gente não consegue fazer completamente diferente. O que aconteceu nesse meio tempo, né? Parece que quando a gente é criança, adolescente, mais rebelde, mais impetuoso, parece que a gente tem umas vontades mais genuínas, assim. Parece que depois a gente vai ficando adulto, a gente vai entrando naquele padrão de comunicação, de repetição dos pais, etc. E a gente começa a repetir igual. Quando as pessoas começam
a ter essa intenção, tudo bem. As pessoas têm uma ideia de desapegar, desconstruir, para construir, para somar, sair de um confronto, entrar num conflito que seja saudável, que gere paz, que gere construção. Mas e quando a gente entra numa relação que algumas pessoas que estão de casa devem estar pensando, escutando, no carro, na academia, sentado, enfim, a pessoa que está do meu lado, ou a pessoa que eu já me relacionei, não tinha essa intenção. Ela queria que fosse do jeito dele e do jeito dela. E aí? O que você já pensou, o que você sente de ideia em relação a isso? Deixa eu ver se eu entendi. Eu tô na caminhada de refletir, de mudar, Isso. de abertura para comunicação e para mudança, e a outra pessoa não. Isso. E aí? Posso ser sincera? Pode? A primeira pergunta que vem na minha cabeça quando eu escuto algo assim é: por que você continua com essa pessoa? Por que você continua com essa pessoa? Não que ela é uma pessoa ruim, não é isso. Não é isso, não se trata disso. Mas se te traz tanta insatisfação não ter esse alinhamento de essa perspectiva de construção de vida, o que te mantém com essa pessoa? Vou fingir que eu sou a pessoa de casa, mas eu amo essa pessoa. Amor não resolve tudo. Ai, calma. Amor sem comunicação, vai? Não. Amor sem comunicação não resolve. Tá, você puxa pra comunicação, porque senão Vai. eu vou embora Vai. pra outros lugares. Vai. Né? Uma outra questão seria mesmo o que você ama nessa pessoa. Será que é uma projeção? Será que é uma idealização? Mas eu não vou pra esse lado não, senão a gente vai fugir muito. Senão a gente vai fugir A muito. gente não fala mais de comunicação. Pegando essa ideia, então, de que chega um momento em que, às vezes, os interesses não estão alinhados. Às vezes, as expectativas não estão alinhadas. E tá tudo bem. Eu já tenho uma opinião sobre essa frase. Uhum. Você tem a ideia de que o relacionamento pode não ter dado certo? Porque algumas pessoas terminam e falam assim, não deu certo, a gente terminou. Não, eu sou bem categórica. Deu certo enquanto durou. Vinícius de Moraes tem Soneto de Fidelidade, eu amo. Que seja eterno enquanto dure, posto que a chama. Se foi bom enquanto durou, algo que eu trago muito até para a pessoa se comunicar com ela mesma em relação à relação que aconteceu, no que se refere à relação que aconteceu qual foi o aprendizado? Qual foi o aprendizado que você colheu dessa relação a partir dessa comunicação ausente ou uma fala excessiva, agressividade ou passividade, a pessoa não se comunicava? Qual aprendizado para poder se relacionar de novo? Ou você vai sair de um relacionamento que você disse que não deu certo, entrar em um novo relacionamento sem saber o que você aprendeu do relacionamento anterior. Surgem novamente os confrontos, surgem novamente os desalinhamentos, surgem novamente as projeções, as idealizações, as insatisfações, termina de novo. Tem um dedo podre, é aqui que eu quero chegar. Laís, Diogo, eu tô escutando vocês, mas eu tô com aquele pensamento assim, nossa, eu faço tudo isso, eu tenho busca, eu tenho intenção, eu vou atrás, mas parece que eu tenho um dedo podre. Parece que toda pessoa que eu me relaciono, algo acontece, a pessoa muda, a pessoa fica diferente, a pessoa se torna agressiva, ou então a pessoa para de conversar. Qual é a sua opinião sobre o dedo podre? Não existe dedo podre. Não existe dedo podre? Eu arrisco dizer que, até pelo que eu vejo na vida, com conhecidas, com conhecidos, conhecidas e no consultório, arrisco dizer que, infelizmente, tem pessoas que parece que dão azar. Que dão azar. Sabe, tem gente que tem experiência atrás de experiência, é exatamente isso que você descreveu. Senta lá no sofá no consultório e fala, Laís, mas eu fiz tudo que a gente conversou dessa vez, não é possível. E eu fico pensando, mas não é possível mesmo. Não é possível mesmo. Não existe dedo podre. Eu penso que algo... Às vezes eu tenho um pensamento muito de, não era pra ser. Então, o que a gente tá insistindo, sabe? Dando murro em ponta de faca. Acho que esse é um ponto. Às vezes não era pra ser aquela relação, só que a gente põe tanta expectativa de dessa vez vai dar certo, que eu não consigo nem me abrir para a possibilidade de que talvez essa não seja a vez, de que essa não seja a pessoa.
Eu tenho um pouco essa opinião. A outra é que teria que ver, será que eu realmente parei e analisei o que não deu certo? Os aprendizados. Os aprendizados. Das outras vezes? Se dedo podre não existe, Na minha opinião. na sua opinião, eu também tenho uma percepção de que dedo podre não existe. Eu acredito que algumas pessoas, e até por vivências de amigos, de amigas, etc., eu acredito que algumas pessoas vão aprendendo em cada relação até chegar à relação que a pessoa consegue estar aberta suficientemente para poder encontrar uma pessoa que a peça do Lego se encaixe. Eu digo isso. Só que muitas vezes as peças do Lego, elas se encaixam a partir de um espaço, de uma intenção, não gosto muito do termo ruim, certo, errado, mas a partir de uma intenção não tão boa. Você acha que algumas pessoas se relacionam a partir de ausências próprias? Ou seja, a ausência de comunicação de uma pessoa se encaixa com o excesso de comunicação de outra, ou o excesso de uma se encaixa com o excesso de outra e as pessoas se relacionam pela ausência? Sim. Pela uma busca por... Vou pegar a frase que provavelmente todo mundo de casa está pensando. Eu preciso ir atrás do que me complementa? Não. Eu sabia que ia chegar nisso, por isso que o meu sim foi um. Sim. Será que eu quero responder sim? Acontece demais. Mas não, ninguém complementa a gente. Eu preciso me complementar. Em relação, em um relacionamento, a gente vai construir algo junto. Ninguém complementa o outro. Mas nas dinâmicas, de fato, muitas vezes acontece de alguém completar esse meu vazio, essa minha ausência. Só que no final, Qual é o final? a pessoa pega a coisinha dela, vai embora e a sua ausência continua. Porque não foi você que completou. Calma. A comunicação, que eventualmente o que a pessoa comunica pra mim, completa por um tempo, e se a pessoa sair, ela leva aquilo que ela deixou, que ela trouxe. E aí? Se você não faz seu dever de casa, não vou ser categórica. Se você não faz seu dever de casa. Agora, se você tá nessa relação, ela trouxe isso, completou essa ausência que você tinha, e você pegou isso e foi lá e falou, poxa, isso é interessante, então eu posso ter isso? Como que eu posso desenvolver por mim? Quando essa pessoa vai embora, tá bom. Se ela for embora, beleza, você fez a lição de casa de, a partir desse estímulo de uma outra pessoa, você desenvolveu isso em você. Beleza, encontros servem pra isso. Me perdi. Quando você fala... Deixa. Quando você fala essa ideia do... A pessoa traz algo que me completa e se eu não aprender, ela leva embora. Me vem muito uma frase que eu escutei recentemente, não lembro onde foi. Então vou eventualmente não fazer a citação à pessoa que fez. É que quem planta sempre colhe, a gente sempre tem essa frase, mas quem planta, a gente fala assim, quem planta não colhe. E eu acredito que quem não planta, colhe sim. Só que colhe areia, brita, folha que vai cair logo, árvore apodrecida. Então, a ausência de... A pessoa traz um aprendizado. Às vezes as pessoas se relacionam e uma pessoa traz um aprendizado. Eu digo que eu já vivenciei isso e vivencio hoje. A pessoa traz um aprendizado. Exemplo, a pessoa traz uma ideia de eu ser mais aventureiro, mais livre e tudo. E eu tenho essa intenção dentro de mim. Então ela começa a comunicar isso. Não, vamos lá, vamos ser mais rebelde, viver mais, viajar mais, eventualmente descansar menos, enfim. Traz esse aprendizado. Eu colho esse aprendizado ou eu não colho esse aprendizado. E se eu não colher, eu vou colher eventualmente o que me faltava, que era a vontade e a intenção de fazer isso e continuar não tendo. Eu continuo não tendo aquilo que estava me preenchendo enquanto a pessoa estava. Aí a pessoa vai embora, eu falo, nossa, estou com tanta vontade de viajar de novo. Ah, mas sem fulaninho eu não quero mais viajar. Mas você não tinha essa intenção antes, a pessoa veio, te ensinou como faz. Aí vem as ausências de aprendizados a partir dos relacionamentos. Maravilha. Dedo podre, alinhamento de expectativa. Posso falar fazer um complemento sobre o dedo podre? Desculpa, mas é porque conforme a gente foi conversando, uma paciente antiga, ela já falou pra mim, toda vez, Laís, toda vez é o mesmo perfil. Calma. É o que ela tá comunicando pra você
e comunicando pra ela que toda vez é o mesmo perfil De homem de homem que ela se que relaciona. ela se relaciona. E aí, ela continua no mesmo perfil? No mesmo padrão? Continua. Ou seja, ela não tá aprendendo. Ela tá aprendendo, ela já tem a consciência. Mas o que eu percebo, e aqui vou ampliar, conversei isso com ela, mas amplio. Se é o mesmo perfil, por que eu continuo entrando? Eu acho que a gente vive muito no automático. Eu não paro, e não é que a gente tem que terapeutizar tudo, você sabe, eu sou totalmente contra essa ideia de terapeutizar absolutamente tudo. Mas se eu não paro, eu olho e falo, poxa, o fulaninho que tá aqui comigo, que tá me chamando pra sair, que eu já encontrei, eu saí, ele já teve falas que não me agradaram. A comunicação dele não é uma comunicação que eu gosto. Eu já percebi, por exemplo, movimentos passivo-agressivos, mas eu tô lá. Não, mas eu vou tentar mais uma vez. Mais uma vez. Eu vou de novo. Por que eu fico... É o dar murro em ponta de faca. Mesmo eu já vendo que essa pessoa tem todas as características de anteriores que não deram certo, por que dessa vez vai ser diferente? Posso tentar responder? Vai. No meu sentir, a partir da comunicação, essa pessoa pode ter algumas intenções ao repetir. Salvar essa pessoa ou eventualmente fazer essa pessoa mudar, porque como ela tem A, B, C e D que encaixam dentro do que eu coloquei como ideal, como ela não tem o V e o X, eu vou corrigir o V e o X dela e ela vai ficar ideal. Esse é um caso que, assim, muitas pessoas conversam sobre isso. 2, pressão social. Tempo de vida, idade, vontade de pai e mãe, todo mundo ao seu redor se relacionando e a pessoa não. Então, não, como o tempo tá correndo, eu vou aqui mesmo. Então, assim, nessa parte inicial que é ótima, paixãozinha, que na parte da paixão é ótimo, assim, vai indo, todo mundo faz tudo por todo mundo e etc. Ou não, e a pessoa não percebeu também, mas enfim. Esse é meu ponto. Às vezes a pessoa já percebeu já, mas mesmo assim, vou tentar de novo porque tá na hora, né? O tempo, o relógio biológico, enfim, outras coisas. Então são duas percepções que eu tenho que acontece. Ou a pessoa quer, eventualmente, corrigir o que a pessoa tem de errado, aí volta lá no nosso começo da conversa, um apego à minha história, ao que eu idealizo, ao que eu projeto, ou até a ideia de uma pressão social. A pressão social é, hoje, um dos grandes desafios dos relacionamentos, na sua perspectiva. Padrão cultural brasileiro, vou nem colocar do mundo, brasileiro. E dentro da nossa realidade social também, que isso é importante fazer e relatar. Dentro da nossa realidade social, dentro do nosso padrão cultural brasileiro, essa pressão, ela atrapalha os relacionamentos? E atrapalha a comunicação nos relacionamentos? Atrapalha. Não sei se ela chega a atrapalhar, tô em dúvida, mas que ela interfere muito, ela interfere. A pressão social no sentido do que a gente pensa de uma relação, né? Isso. Do que a sociedade vai colocando pra gente, do que é essa relação, de quando eu preciso me relacionar, por quanto tempo eu preciso me relacionar, qual é a linha do tempo de uma relação, sim. Que eu penso que ela vai interferindo nessa, vou chamar de afobação, pra me relacionar. Uma afobação, eu preciso me relacionar. E do não ficar sozinha, eu não posso ficar sozinha, eu preciso ter alguém do meu lado. E aí vamos lá, diferenças agora, mulher, homem. As mulheres, isso é muito forte, né? A Valesca Zanella, ela discute muito essa questão da construção social. A mulher só está completa se ela tem um homem ao lado. Pressão social na mulher. Tá ficando pra titia. Essa semana uma paciente me falou que uma amiga... ela tem... Essa minha paciente tem 21 anos. 21 anos. Nossa. E uma amiga perguntou, ela tava com duas amigas mais da antiga, ela tinha um tempo que ela não encontrava, e elas perguntaram: e aí, você, fulana? Tá namorando? Tá com algum contatinho? Tá ficando com alguém? Aí ela, não. Tá encalhada, né? 21 anos. Encalhada? E isso pegou pra ela, provavelmente. Pra caramba. E podemos falar também, né, de como que a gente comunica. Então, a pessoa que não está em uma relação, ela está encalhada. Pressão social. Tem a frase famosa, ficar pra titio, ficar pra titia. E é até uma atenção que a gente precisa ter, né? Tudo comunica. A gente não fala isso? Tudo comunica.
Então, o que quando eu verbalizo essa frase, o que eu estou comunicando para a pessoa? E o que a pessoa eventualmente tem ali de desafio que ela já está percorrendo e aquela minha frase vai pegar na ferida. Aí a pessoa reclama, não tô encalhada, eu só decidi ficar sozinha. Nossa, mas tá agressiva. Óbvio, pegou na ferida dela, pegou em um padrão. Ela já escutou isso da tia, do tio, do pai, da mãe, do papagaio, do periquito, do cachorro e da galinha. Mais uma amiga que, em tese, seria uma pessoa para acolher, conversar e etc. E aqui é necessário que a gente fale disso também, Laís. É que esse bate-papo que a gente está fazendo é também para trazer a importância da comunicação, não só na relação, mas sobre relações. Ou seja, quando um amigo, uma amiga, alguém vier conversar com você sobre relacionamento, atenção ao que vai ser dito. Às vezes você está colocando uma ideia exatamente a partir do que a gente vinha comentando, você está colocando a partir do seu ponto de vista de vida. Parece, quando eu escuto uma história como essa, parece que existe uma regra sobre se relacionar. Idade, linha do tempo, tudo. Não existe uma regra sobre se relacionar. Acredito que a única regra que a gente aqui nesse episódio está colocando é comunicação. Essa é uma regra, é necessário se comunicar. E o silêncio também é comunicação. Às vezes dizer para o parceiro, para a parceira, não consigo agora, vamos conversar amanhã, não estou bem. E respeitar o tempo pode ser necessário. Agora, isso que você falou das diferenças, e até pegando as diferenças entre a pressão social sobre uma mulher, sobre um homem, que é muito diferente, é necessário falar disso. Respeitar também as perspectivas diferentes, não só no relacionamento que a pessoa estiver vivendo com o parceiro, com a parceira, mas com os amigos, com as amigas, com o primo, com a prima, com as pessoas que você troca, porque cada pessoa tem uma realidade de comunicação. Diogo, já veio uma aluna para mim, e a frase dela inicial, acho que eu já te contei essa história, que foi, ela disse o seguinte: Diogo, eu tô cansado de ter que pisar em ovos para poder conversar com as pessoas. E eu já testei isso em outro episódio. Não é pisar em ovos, é se importar com a pessoa que você está conversando. Não é pisar em ovos. Não estou falando aqui para você ficar calculando e terapeutizando tudo. Só que ao mesmo tempo, se você entende que aquela fala encalhada pode afetar a pessoa, por que você vai dizer? Por que você vai dizer? Porque eu tenho essa opinião. Tá, mas essa é a sua opinião e precisa ser dita essa opinião. Então, um ponto de destaque é como lidar com os relacionamentos dos outros. Porque isso é um bate-papo interessante dentro dessa perspectiva de que nós temos as conversas dentro de um relacionamento. E já entendemos que a gente já trocou aqui e isso daria pano para muita discussão, muita conversa, mas já entendemos que existe a necessidade de alinhamento, de viver alguns momentos de conversas difíceis, de eventualmente não projetar, não idealizar. E pensando na ideia de outros relacionamentos, ou seja, sou uma pessoa que tem um amigo que veio conversar comigo sobre relacionamento. O que eu posso comunicar e o que eu não posso comunicar? Porque é muito comum as pessoas terem uma relação ali em algum momento que está conflituosa, confrontuosa, enfim. E eu tô doido pra falar a verdade pra esse meu amigo, pra essa minha amiga. Falo? O que é a verdade? Aquilo que eu entendo que está acontecendo na relação. Tá. Eu penso que primeiro a gente precisa alinhar, talvez, o que é essa verdade, né? Porque a perspectiva, o olhar que eu posso estar tendo para aquela relação pode não fazer o menor sentido. Eu tive antes do meu casamento, eu tive um namoro muito longo e eu lembro que teve uma época que eu fiquei cansada de partilhar com amigos, porque sobre algumas questões, porque as pessoas, eu acho que eu não conseguia me fazer entender, mas às vezes vinham algumas falas que eu olhava e falava, não, mas você não tá captando a história toda, você não tá entendendo a complexidade da questão. Então acho que esse é um ponto. Então primeiro alinhar, escuta, precisa escutar muito, e aí coloca a tua percepção. Do que você está falando, eu estou escutando isso. Com cuidado de lembrar que não é terapeuta do amigo, é amigo. Vou falar como teu amigo. O que eu escuto muito, e até nas amizades,
povo me puxa de lado e fala assim, cara, Laís, eu tô vendo que vai quebrar a cara. Mas ninguém fala. Ou me puxa de lado e fala, nossa, a namorada desse meu amigo é insuportável, ela é muito chata, ninguém gosta dela. Ninguém gosta. E eu tenho uma amiga que ela vira e fala, cara, essa namorada dele, que é de um outro grupo de amigos, ela fala, Laís, ninguém gosta dela, ela é muito chata. Ela é... E fala tudo da menina. Eu falo, tá, e quem que já falou pra ele? Que não tem nada a ver. Que ele e ela não tem nada a ver. Querendo me trazer aqui, eu vou falar uma vez e minha opinião é tal. Eu sempre busco, e eu acredito que pode ser até uma reflexão a se trazer, eu busco não falar da pessoa. Eu busco falar muito de como é que a pessoa, como é que eu vejo o meu amigo, não do relacionamento, não da pessoa que está no relacionamento. Eu falo, ó, eu sinto que você perdeu a identidade, eu sinto que você sumiu da gente, eu sinto que você não está conversando mais, eu sinto que você está mais agressivo, eu sinto que você está bebendo demais, eu sinto que você... Eu tô falando de você. E aí, assim, a minha percepção, se você achar que não faz sentido, e eu falo sempre essa frase, você sabe o que eu falo, não fez sentido? Filtre, joga no lixo. Você com você, eu não tenho responsabilidade sobre a sua vida. Então, pra mim, é necessário que as pessoas, e esse é um assunto legal, é necessário que as pessoas conversem não só na terapia. Porque na terapia, essa é a minha percepção de paciente, é que na terapia as pessoas levam aquilo que elas querem. O amigo que tá ali, eventualmente, encontrando no final de semana, ele pega o que ele vê, o que ele convive, o que ele se relaciona e, eventualmente, o que o amigo traz. Na terapia, como você disse, se sua paciente não quiser levar algo, ela não vai levar. E eu nunca vou saber. Você não vai saber. Você não vai saber. Então, porque muita gente fala assim, às vezes em algumas conversas com pessoas que estão num processo longo de busca, terapias, etc., tem pessoas que falam, não, mas eu vou levar isso pra terapia. Concordo, para mim faz muito sentido levar para terapia, comunicar, conversar, fazer reflexões, etc., acolher aquilo que for levantado, só que ao mesmo tempo é importante conversar com as amizades. É necessário. Lembra que a gente tem várias relações na nossa vida. Legal você falar disso. E cada uma dessas relações, elas têm papéis, funções diferentes. Então, conversas que eu tenho com os meus pais não são conversas que eu tenho com os meus amigos. Que nem sempre vão ser conversas que eu vou ter com meu marido. Embora essas conversas possam às vezes se encontrar, tem coisa que eu vou sentar num bar, num restaurante com as minhas amigas e a gente vai conversar a noite inteira, um dia inteiro, que se eu quiser chegar em casa contar pro meu marido, e já aconteceu, não deu chegar a querer contar, meu marido se limita em, e aí, como é que foi com as meninas? Foi massa, pronto. Sabe, não tem nada a ver. Então, a gente precisa, as relações elas têm funções diferentes, as conversas que vão acontecendo em cada uma delas, a ideia é que se complementem. Elas podem se complementar, mas as relações são diferentes porque as conversas são diferentes. O que eu vou tirar de cada uma delas? E é por isso que a gente não se isola quando a gente está numa relação. Ou seja, não se isole quando você estiver numa relação, porque você precisa de percepções, de convívios e de comunicações e conversas diferentes. Não só com o seu relacionamento. Vamos voltar um pouco para a ideia do relacionamento? Vamos. Porque até eu peguei aqui para poder acessar alguns questionamentos que foram feitos a nós antes daqui, porque a gente abriu uma caixa de perguntas. Vamos falar de DR, vai. Discussão de relação. Eu falei no outro episódio que eu sou muito favorável à discussão de relação. Não sou favorável a ficar brigando na relação o tempo inteiro. Agora eu sou muito favorável de conversas no relacionamento. Aquela conversa densa, profunda, de alinhamento profundo, de conversa difícil, de falar sobre o futuro, de falar sobre ter filho ou não ter filho, de falar sobre aquilo que é denso, às vezes é necessário. Você percebe, você encara como um jeito correto, certo de comunicar numa discussão de relacionamento, numa DR? Quando eu digo jeito certo, não é uma receita de bolo de maneira nenhuma, mas uma maneira que seja talvez, que gere a DR mais aberta, mais profunda, mais alinhada. Eu penso que pré-DR tem que ter abertura, né? Aí depois a gente pode entrar nesse teu ponto. Vamos começar do pré então, abertura prévia. Como é que é essa abertura prévia?
Primeiro desapegar. Eu não gosto muito desse tema, Desapegar. dessa expressão DR, não. Ah, da tá. expressão Então, DR. vamos a outra. Mas a gente pode Conversa falar difícil. dela. Então, mas é uma conversa difícil? Por que que é? Por que que vira? Por que virou Porque a conversa gente... Deixa eu me explicar. A gente já vai com a carga. Vamos ter uma DR. Tá, ok. Nossa, que preguiça. Horas falando. Tá. Já Quando vai eu com a tô trazendo carga. a ideia de DR, talvez seja até uma percepção minha de DR, é que DR é ótimo. Eu trago uma ideia de DR como algo extremamente intencional, que assim, saindo daquela conversa ali, a gente vai ganhar anos de convivência, anos de relação. Pra mim, DR é isso. E tomara que as pessoas tenham essa ideia. eu entendi o que espero você que um falou. dia a gente chegue nesse lugar. Mas a maioria das pessoas não. Perfeito. Ainda não. Perfeito. Olha, pra dar certo, eu gosto muito do que o Marshall Rosenberg nos ensina na comunicação não violenta. Vamos falar do que eu tô observando, do que a gente tá vivendo, do que eu tô sentindo quando isso acontece, do que eu preciso. Quais são as minhas necessidades e como que a gente pode se atender nisso. Ou seja, sem falar do outro, sem juízo de valor, sem julgar. Sem você nunca, você sempre, toda vez é a mesma coisa. Essas palavras nessas discussões são fantásticas, né? Ah. Nunca, sempre, Toda vez. toda vez. Já falei 10 mil Já vezes. falei 10 mil vezes. São frases que quando... aí uma pessoa que trabalha com comunicação dá vontade de pegar assim toda vez. Quantas vezes foi? Foi semana passada. Não, foi uma vez que aconteceu. Assim, calma. Eu vou ter que me entregar aqui agora, né? Vai. Porque eu, às vezes, soltamos. Solta. Eu não sou a mestra da comunicação também, me tento. Claro. Mas eu várias vezes falo, já falei em momentos de conversas com meu marido, toda vez ele me devolve essa pergunta. A primeira vez que ele fez isso, eu quis bater nele. Amor, porque toda vez, amor, não é possível. É ele, toda vez quando, Laís? Qual foi a última vez que eu fiz isso? Cri. Quando a minha namorada, Só uma isso. vez eu falei assim, vamos lá, vamos aos fatos. Advogado. Não. Falei, vamos não. aos fatos. Semana passada não aconteceu, semana retrasada não aconteceu, aconteceu essa semana. Primeira vez. Desculpa, calma. Só que nessa hora já entra uma ideia de ganhar, de vencer a conversa, etc. Então, vai. Tá aí, vai. para. Pause. Porque eu Pausa. acho que você falou a grande questão. Quando a gente vai pra uma DR, não dá pra gente querer ganhar e vencer. Ou seja, a abertura lá atrás não tem que ser ao ganhar e ao vencer, tem que ser ao conversar, ao dialogar. Conversar. A gente não tá tentando construir uma relação junto. A gente não tá tentando... Que não é necessariamente uma relação eterna, né? A gente já falou sobre isso. Já. Pra que ela dure, pra que ela dê certo enquanto ela dure. Não tem vencedor. Tem um vídeo no meu Instagram que eu compartilhei falando que foi na época da Copa e fiz uma analogia ali com o esporte. No esporte a gente quer ganhar. Perfeito. Então, se a gente pega um jogo de futebol, eu preciso impor o meu modo de jogo, o meu modelo de jogo ao time adversário para que eu consiga ganhar. Na relação isso não funciona. Não dá para eu impor o meu modo de ter uma DR, o meu modo de me comunicar, o meu modo de fazer as coisas. Ninguém ganha. Não ganha. A gente é mais um jogo de parceria, tipo um frescobol. Sim. Que a gente precisa jogar junto para ir pra frente e fazer maior número de pontos sem cair a bola. Se nós estamos falando que a abertura prévia tem que ser de não vencer, o que a gente parte então é de uma intenção. Por que as pessoas, no momento da DR, a minha opinião, eu já vou até expressar a minha opinião, é que as pessoas entram no momento de DR ou de conversa difícil, ou de alinhamento, etc., seja lá o nome que quiser dar, você que está em casa, é que as pessoas entram nessa conversa com a ideia de vencer porque elas estão querendo duelar para provar algo. Mas provar algo para quem? Para ela mesma, para a relação, para ficar por cima, para ficar por baixo. E depois de um tempo, quando você começa a ganhar demais, qual é a graça de jogar? Então vamos lá, vamos pensar então na cabeça de quem eventualmente entra intencionalmente para poder ganhar a conversa. Com o companheiro, com a companheira. Passado o tempo que ela está ganhando sempre, tem graça? Qual é a graça disso? Vamos lá, então vamos mudar. Quando eu entro numa ideia de intencionalmente equilibrar, a bolinha fica no alto mais tempo.
No frescobol, se eu tiver intencionalmente a intenção de ganhar, tá, beleza, provei que eu sou mais forte. E aí? Fica chato, porque toda hora a gente tem que ficar indo buscar a bolinha lá no mar. Pronto, sei. exatamente, Eu pronto. mais busco bola do que eu jogo. Mais busco bola do que eu jogo, mais fico esperando a pessoa buscar a bola do que eu jogo. Ou seja, qual é a graça de estar no frescobol que toda hora eu dou umas porradas ou eventualmente eu bato a bola fraca, porque eu não tenho força nenhuma, então eu boto fraquinho ali e a pessoa tem que ficar correndo para poder pegar. Qual é a graça disso? Pra mim, a pessoa entra num duelo desse, parece que é meio que inconsciente, assim, instinto animal, não sei. Como é que você... Até pode pegar um pouco da psicologia, ou tudo da psicologia. Por que as pessoas querem ganhar numa conversa difícil como essa? Num relacionamento que é pra construir? Primeiro ponto que vem na minha cabeça é pra impor a minha forma de ser. Mais seguro, se for da minha maneira de ser. Eu mantenho controle. Vai sair conforme eu espero. Ele vai fazer como eu quero. Viver isso. E pra quem aceita? Porque assim, a gente tá falando de um espaço em que a pessoa impõe muito. E quem aceita a imposição do outro? Porque esse é um espaço muito comum também. Às vezes a gente fica falando só de quem é muito ativo. Ou... Que às vezes nem vai estar escutando esse podcast, geralmente. Exato. Esse é um bom ponto. Às vezes quem vai estar escutando a gente é quem aceita. A pessoa que aceita muito, aceita tudo, acaba que ela se torna passiva, ela não tem as próprias opiniões e tudo. Como sair desse espaço? Se você tem alguma reflexão sobre isso dentro da comunicação, em um relacionamento, como sair desse espaço em que eu pouco falo para começar a me colocar, para começar a colocar as minhas percepções, as minhas vivências, a minha opinião a partir do meu mundo, respeitando o mundo do outro. Eu acho que se a pessoa que está há muito tempo sem falar começa a falar, começa a se colocar, começa a se posicionar, eu acho que tem duas opções, vai. Ou a pessoa sai, porque ela não quer mais isso, a outra, ou eventualmente elas se alinham e continuam juntas, assim. Me parece que não tem uma terceira opção, assim, quando eu vejo isso acontecer. A pessoa começa a se colocar. Aí tem gente que vai receber e fala, opa, legal, você tá começando a ter opinião, você tá começando a se colocar, pô, legal. E tem gente que fala, quero não, quero alguém que só me escute ou só me ouça. Tá muito saidinha pro meu gosto, né? É isso, essas são duas grandes possibilidades que a gente tem, né? Talvez as maiores. Ou a pessoa vai crescer, vai falar, poxa, legal, e já vi casos do parceiro da parceira falar, pô, ele tá falando, tá se posicionando, era isso que eu queria escutar, que massa, e aí volta o tesão, volta toda a ideia de querer construir. Ou a outra pessoa não gosta. E aí, quando a outra pessoa não gosta, pra quem é passiva, pra quem tá nesse lugar mais de escuta, né, e traga atenção, ou vai acentuar a sobreposição ou tentar impor a sua forma, e aqui a gente precisa ter muita atenção, porque sim, podemos caminhar ainda mais pra uma ideia de um relacionamento cada vez mais abusivo, mais tóxico, ou ela vai meter o pé. Vai sair e vai falar, não, desse jeitinho eu não quero. Agora, pra pessoa que escuta muito, que tá mais nesse lugar da passividade, uma pergunta que eu gosto de fazer, o que você tá ganhando? Sabe, é isso? O que as pessoas te respondem nessa hora? Nada, geralmente. Continuam não falando nada. Você tem alguma estratégia para essas pessoas que pouco se posicionam, pouco se colocam, para ela começar a ganhar, digamos assim, voz, comunicação, troca, conversa? Começa aos poucos. Devagarinho. É um não. É um não um dia, um sim outro dia, com você mesma. Com você mesmo, né? A gente vai muito para uma ideia de eu não me posiciono, agora eu vou super me posicionar. É uma construção, isso é muito distante. Então a gente vai aos poucos me posicionando e conforme cada vez que eu me posiciono, e aqui entra a atenção, eu me aproprio disso. Eu me aproprio da minha possibilidade, do meu direito de falar. Tá. Começa a ficar costumeiro aquilo ali, começa a ter mais costume com aquela formação. Mais costume, mas e aí mais costume e mais
Porque eu penso que tem essa questão do direito. Ah, tá. Eu realmente entendo que eu posso. Que na relação, não é só você quem tem voz. A relação não é construída por uma pessoa só, por duas. Então eu também tenho esse direito de falar. Fenomenal. Falando em direito de falar, você que está em casa, você que está gostando desse episódio, curta, compartilhe, envie para os seus amigos e suas amigas. Se você sentir esse episódio se conectar com você, e também dê 5 estrelas. Caminhando já para o final do nosso bate-papo, a gente chega num espaço, então, em que existe uma necessidade de achar um equilíbrio dessa comunicação. Uma comunicação mais assertiva eu vou falar isso praticamente em todos os episódios, eu acredito que a assertividade não é esse papo que todo mundo está falando de ser objetivo, de ser sincero demais, não é isso. A assertividade não é isso. Não. Assertividade é você respeitar o limite da pessoa, o seu limite no tempo dela, no seu tempo, as expectativas dela e a sua, e assim caminhar através de um equilíbrio. Isso é assertividade. Você alinhar a partir do seu querer e a partir do querer da pessoa. Caminhando chegando mais perto desse equilíbrio, como nutrir a comunicação dessa relação, pegando para atingir as pessoas que acham que já se comunicam bem. Você tem algumas ideias de como essa comunicação pode acontecer para pessoas que já têm a intenção? Laís, Diogo, eu já estou escutando aqui desse lugar e para mim eu já sinto que eu faço isso com meu parceiro, com minha parceira. Só que eu penso que eu quero inovar, eu quero potencializar, eu quero fazer algo diferente, eu quero continuar construindo. Para mim agora a ideia de não é tão simples crescer, mas é ainda mais difícil se manter numa relação. Então, para aquelas pessoas que já estão numa relação há muito tempo, se sentem bem, se sentem tranquilos, a comunicação está fluindo. Você tem alguma ideia de como manter ainda mais essa comunicação nessa relação? Sabe o que eu acho que é interessante? Eu penso que uma forma... E vou ampliar, tá? Pode ir, fica à vontade. Conversa, troca sobre tudo e qualquer coisa. Que a gente também quer só conversar nas horas difíceis, né? Quando tem problema pra resolver. Ah, legal. Pronto. Então, eu penso que uma forma da gente manter é naturalizar também o diálogo e a troca. Então fala do tempo, fala do último episódio, fala da notícia, fala do jogo que tá assistindo, fala do que aconteceu no trabalho, fala da cena que parece ridícula, banal, que você viu na rua hoje, mas conversa sobre. Naturalizar a conversa. Naturalizar a conversa e aí a gente passa a conversar sobre tudo. Eu vou fazer pergunta. Tudo então, óbvio, né? Todo mundo tá falando do como. Como sempre pensando numa ideia de uma comunicação intencional, positiva, assertiva, etc. Agora, você acredita que dentro de uma relação tudo deve ser trocado? Ou seja, não tem omissões, informações a não se contar. Ó. Respira. Porque na minha cabeça eu não entendo como que eu tô numa relação amorosa em que eu não queira trocar com o meu parceiro. Por que eu quero esconder algo? Por que eu quero omitir? Por que eu não tenho liberdade para falar sobre tudo e qualquer coisa com a pessoa que eu tô tentando construir uma vida? Por que de alguma maneira eu tenho medo de falar algo, receio de falar algo? Entende? Na minha cabeça isso fala-se sobre tudo, vamos voltar, a gente falou mais cedo, existem relações diferentes que cumprem as suas funções diferentes. Então tem coisas que eu não vou falar com meu marido, beleza. Mas se eu quiser, eu posso. Isso não deve ser um problema, ou eventualmente. Um problema. Ou seja, eu posso. Claro, eu não vou ficar conversando tudo toda hora com meu companheiro, com minha companheira. Não é isso, nós estamos entrando nesse ponto. Só que ao mesmo tempo, se eu quiser, isso não pode ser um problema. Não, isso. Se for necessário conversar, isso não pode ser um problema. Você quer complementar algo mais? Conversem, dialoguem. Penso que uma questão muito forte em relacionamentos que vai pegar em alguns pontos é não aceita migalha. Não aceita. Às vezes migalha. a gente acha que está recebendo o mundo, a gente não está recebendo nada mais do que o básico. E comunica, não tá bom, não tá legal. E presta atenção, que acho que é importante.
no que está sendo comunicado para você, no que está sendo dito. Porque muitos relacionamentos, eles até se tornam abusivos, começam a ser abusivos na comunicação. E a gente vai deixando passar, porque a gente não está prestando atenção, ou a gente está achando que foi coisa do dia, não foi coisa do dia. Sabe? Prestar atenção no que eu estou falando, no que a outra pessoa está me falando, no que não está sendo dito, no que está ficando velado. Penso que isso também é importante. Mas comunica, observa, não deixa passar. A minha namorada, a Maia, ela fala que ela consegue pegar algumas vezes algumas informações que eu não disse. Porque eu tô quieto, então porque eu tô falando demais, etc. Teve uma vez recente que eu tava falando muito. Encontrei com ela, tava falando muito. E ela só escutou, assim. Ela tem uma capacidade de lidar comigo, assim, bem interessante. E ela pegou e deu um silêncio. Eu falei, nossa, amor, tô falando demais. Ela falou assim, eu tinha percebido que você estava com essa necessidade desde o começo do dia que a gente se encontrou. Tá tudo bem. Só que ela fez um registro. Não é todo dia que vai ser assim. Porque tem dia que eu também quero falar. Isso é importante também trazer, e eu vou fechar com isso, é que cada pessoa tem a sua necessidade. Sim. Cada pessoa tem a sua necessidade. Finalizando com uma história, recentemente a gente estava num encontro de amigos, vários casais, e começou aquela discussão aquela conversa sobre o que fazer quando todo mundo, ou seu companheiro, sua companheira, tá bravo com algo, tá com raiva de algo. Não de você, mas traz algo do trabalho, eventualmente. O que fazer nessa hora? Aí teve gente que falou assim, não é nada, só escutar. Eu falei, calma. Aí eu perguntei, pra mim, todo momento é momento de entender a comunicação de cada pessoa. Aí eu falei, sério? Sempre escutar? Sempre. Aí, na hora, um outro falou, não, aqui não funciona assim, não. Aqui eu tenho que problematizar a situação junto. Quando tá com raiva, eu tenho que... Aí o outro falou, ixi, aqui não dá não. Aqui eu tenho que ficar com raiva da situação junto. Aí eu falei, nossa, se a Maia fica com raiva junto, eu fico ainda com mais raiva, então não quero. Eu sempre falo pra ela problematizar, ver por que eu tô com raiva. Aí ela aprendeu. A Maia já é o contrário. A Maia quer que eu só escute. Só fique em silêncio, escute eventualmente. Aí às vezes eu pergunto, é pra eu opinar? Ela fala, hoje em dia ela já fala. No começo ela não sabia exatamente, a gente vai alinhando. Aí ela fala assim, não quero sua opinião ainda não. Só tô querendo falar. Aí eu só falo, só escuto e tá tudo bem. Ou seja, converse com a pessoa que tá do seu lado, comunique, alinhe expectativas e necessidades, não cobre tanto, converse mais do que cobre. Tenha conversas difíceis para mim, DRs, para Laís, converse mais, eu gosto de DR, a partir do momento da intencionalidade dela. Laís, mais uma vez, te agradeço a presença, agradeço que você tenha trocado tanto com a gente e pelo visto e pelo que eu senti aqui, a gente vai ter que fazer um outro episódio para tratar de novas relações. Tiveram várias perguntas que a gente ainda pode responder. Várias perguntas que a gente ainda pode responder. Mais uma vez, você que gostou, que sentiu, que se conectou com esse episódio, compartilhe, curta, dê 5 estrelas e mais uma vez agradeço a Laís e o Instituto Wakan. Obrigada. Sejam sempre muito bem-vindos e muito bem-vindas. Enoque, que faz tudo isso acontecer, muito obrigado. E aí, como está a sua vida? Como está a sua comunicação?